Muito bem. Então, queridos, a motivação, o Ney, há cerca de um mês e meio atrás, eu tive a oportunidade de participar de um grupo chamado Teosofia Prática e acompanhei as citações do Ney, enaltecendo essa literatura, a ciência da meditação Da do Rohit meditação. Mehta, né? E o Ney elogioso, enaltecendo o livro, valorizando o livro. Eu falei, nossa, nós temos que compartilhar, temos que ampliar esse feeling do Ney com outras pessoas, em especial com o grupo, com o nosso grupo aqui do Rio de Janeiro, a Loja Nirvana. Ney é mestre em música, acupunturista, astrólogo. Deixa eu ver mais um item do seu mini Tá currículo, bom, o Ney. resto é... O resto é o que, Ney? Gente, Reiki, reiki. eu falei Diz que para ele o seguinte, nós virginianos temos um problema da questão da timidez, né? A gente, É. para falar dessas coisas assim, ai, meu Deus. Mas, enfim, eu sugeri de colocar esses caminhos aí para a gente discutir sobre eles, assim, acho que... Maravilha. Então, meu irmão querido e amado Ney, a palavra é toda sua, estamos aqui atentos às suas pesquisas, a seu feeling, ao seu sentimento em relação à ciência da meditação de Rohit Mehta, em suas palavras. Querido, esteja à vontade, a casa é sua. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei assim muito contente e um pouco temeroso assim, né? Falar, gente, puxa, conversar com amigos teosofistas é algo bem delicado assim, né? Para mim, né? Que eu estou há pouco tempo. Nós estamos aí, eu com a minha companheira Sabá Moraes, estamos há 5 anos na sociedade, né? Mas parece que já tem muito tempo, né? Então, o convite para palestrar, eu acho esse termo, talvez, não gostaria de tomar esse caminho aqui, desse encontro com a gente, nessa sexta-feira que começa à noite, né? Então, eu gostaria de convidá-los para a gente bater um papo. Eu acho que vai ser mais interessante essa troca, né? Então, eu gostaria de me colocar aqui como um condutor desse momento, né? Tão especial, um momento tão importante, né? Da gente deixar um monte de coisas para trás para fazer e estarmos aqui reunidos batendo um papo sobre teosofia, né? Então, hoje de manhã chegou uma mensagem, eu gosto dessas coisas assim, chegou uma mensagem daquelas que a gente sempre põe, né? Diária, assim, tá? Nos grupos, e veio uma exatamente falando disso, né? Da importância que nós temos como teosofistas, membros da Sociedade Teosófica, em fazer parte desse grupo que os mestres planejaram, né? Assim, de ajudar a humanidade, ajudar que somos nós, a compreender esse caminho, né? E com isso a gente reverberar uma condição melhor para a humanidade avançar nesse tempo, né? Então isso para mim foi uma força, né? Um convite assim, falar, não, então vai dar certo, vai ser legal. E aí eu fiquei pensando bastante em como bater um papo com vocês sem dar spoiler do livro, né? Porque eu acho que a gente tirar a surpresa, tirar a percepção que cada um precisa ter, né? Eu acho assim um pouco delicado. E aí eu pensei nos caminhos e vou seguir com vocês, tentando ao máximo não trazer as coisas que estão no livro, né? Enfim, sem dar o spoiler, mas trazendo um pouco da minha percepção, né? E que isso fique muito bem claro aqui, né? Esse começo de conversa. São minhas percepções, né? Então, possivelmente, não pode ser que não seja o que o Meta está colocando, mas elas me ajudaram muito, assim. Foi por isso que eu
que eu cito muito esse livro, Serginho. Assim, aonde eu vou, aonde eu tenho a oportunidade de falar sobre os nossos livros, esse é um dos primeiros, né? Por quê? Que aí é que vai o nosso começo, né? O porquê é que esse livro, para mim, ele me trouxe transformações, né? E eu acho que isso é o importante para todos nós, né? Conseguir entender o que os mestres estão passando. E quando eu coloco como mestre, eu coloco todos nós, né? De uma certa forma, né? Todas essas pessoas que estão buscando, que estão passando para frente a ideia, né? Ideia com I maiúsculo, essa concepção toda que a sociedade se propôs a trazer para a humanidade, né? Então, a gente precisa se colocar, talvez, nessa posição, né? De fazer o que nós assumimos em fazer, né? Então, muitas vezes eu me pego assim um pouco receioso, como citei no começo, mas eu lembro dessa força e penso, o mínimo, o que eu puder fazer, o que eu puder falar, né, que sobre as coisas, as minhas percepções, e se isso ajudar as pessoas, é válido, né? Então, eu vejo alguns colegas nossos, assim, palestrantes, assim, que eu admiro muito e fico maravilhado assistindo, né? Que eles trazem uma outra forma de ver, né? Eles trazem o que o livro está falando exatamente, sem mudar palavras, sem parafrasear as ideias, mas eu tenho uma certa dificuldade em gravar as coisas, né? Então, eu deixo livre, deixo fluir esse conhecimento, né? Isso é uma tentativa e eu me sinto bem localizado nesse lugar, né? De tentar fluir. E é isso que é o nosso assunto, para mim, esse livro traz, né? O meu já está encapado, mas já encapei, porque as folhas já foram se perdendo, caindo, né? De tanto usar. Eu devo ter lido, está muito tudo marcado, cheio de anotações, amarelo, verde, né? Tudo quanto é coisas assim que a gente vai anotando e vai curtindo, porque eu já li várias vezes, né? Então, assim, cada leitura que eu faço, eu devo estar fazendo, se eu fosse fazer com vocês, talvez fosse a quarta ou quinta vez que eu estou lendo esse livro, né? E aquele negócio, parece que cada vez que a gente lê, algo fala com a gente, né? No nosso momento especial, algo vem para socorrer isso aí. Então, é uma leitura que eu sugiro fazer com toda a paciência, com toda calma, sabe? Sem pressa, sem assim atropelar o caminho, né? Porque é uma palavrinha, uma frasezinha que está no meio que sabe que vai trazendo essas conexões, né? E então esse livro ele não fala nada de diferente de tudo que a gente já sabe. Esse é o fato, né? Para mim, eu estou lendo ultimamente os Shiva Sutras. Terminei ele e estou lendo o Yoga Sutra, né, com os comentários, os Yoga Sutras de Patanjali com comentário do Taimini. Está falando isso. Está falando exatamente desse assunto, né? Não é desse livro, assim, falando sobre esse assunto. Se nós lermos Blavatsky principalmente tem um livro novo, uma coleção nova que saiu, não sei se vocês já adquiriram, os textos seletos, que estava vendendo há uns tempos atrás na nossa editora, os textos seletos de Blavatsky. São 3 ou 4 volumes, acho que são 3 volumes, com uma coletânea de vários textos dela. E eu achei muito bom, é uma tradução, eu acho que de Portugal, eu acho que é uma coisa assim. E os textos estão falando disso. Tem o penúltimo texto do primeiro livro que fala sobre ai, meu Deus, fugiu a palavra. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que chama isso? Que a gente não tem uma resposta.
Um paradoxo. Paradoxo. O título do texto é esse, algo sobre o paradoxo, né? do conhecimento, que o mestre fala. Você precisa estar atento ao físico, né? Você precisa estar atento às sombras. Eu estou parafraseando, tá? Então, assim, você precisa estar ligado nos seus atos, nas suas emoções, estar plenamente atento, correto? E aí você começa a fazer isso, começa a se observar, né? O dia a dia, os seus atos, tudo. E aí chega lá na frente, vem o outro lado, assim, que você começa a ficar somente no físico e não consegue entrar no espiritual, né? No outro lado. E aí fica essa luta. Quando entra para o espiritual, parece que você esquece tudinho o que o físico está comandando ali, né? Então, quando você vê, você já está cometendo de novo os mesmos hábitos e tudo aquilo, porque você tirou a atenção daquele lugar e colocou a atenção em outro, né? E aí isso parece ser um paradoxo. Se eu estou lá, eu não estou aqui. Se eu estou aqui, eu não estou lá. Como fazer, né? E ela dá a resposta no final do livro. Eu não vou dizer, porque é para vocês lerem. E ela dá essa resposta. E que está nesse livro também. Certo? Então, eu quero dizer com isso o quê? Que, desde os tempos primórdios, nós falamos do Patanjali, nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo, né? Se nós formos ler outros livros mais antigos, também estão falando disso, da mesma coisa, de como resolver esse paradoxo, né? De como a gente caminhar melhor nessa experiência que estamos passando de vida, né? E tem um autor que eu gosto demais. Para mim, ele foi a porta para eu conhecer o Hot Meta, esse livro, que é o Krishnamurti, né? É um autor, um pensador muito polêmico, né? Tanto fora quanto dentro da sociedade, muito delicado, eu acho. Eu ia falar difícil, mas eu acho que se você compreende, se você tem empatia com a forma que ele fala, você compreende o que ele quer dizer, né? Isso não tem problema algum. Isso está tudo certo, né? É somente como a gente vibra. Tem algumas notas que a gente vibra por simpatia, né? Então, tem pessoas que leem Blavatsky e cai, muda toda a concepção de vida, né? Porque teve a empatia com a forma da fala, né? Da linguagem que ela usa, né? E assim vai com todos os outros. Mas eles estão falando a mesma coisa. Se nós formos pegar o mestre nosso ocidental mais conhecido, né? Jesus, falando a mesma coisa para uma época, né? Específica, mas ele falava desse amor, ele falava do que esse livro está tentando descrever. E Krishnamurti, para mim, foi um dos autores que me tirou a base, sabe? Deu aquela rasteira e me tirou todo o meu centro. E aí, um dado momento, eu fiquei perdido. Falei, meu Deus, e agora, né? O que fazer sem essa base concreta que eu tinha, né? E aí, isso você vai lendo Krishnamurti e conversa muito comigo, é a mesma nota que bate comigo, né? E aí, ao ver a introdução desse livro, ele fala exatamente de Krishnamurti, né? Então, o Road Meta, para mim, é como se fosse uma oitava acima. Não no sentido de qualidade, certo? Mas de uma forma diferente de dizer as mesmas coisas que todos os outros grandes instrutores vêm falando, certo? Para mim, esse Road Meta nesse livro, ele consegue decifrar o que Krishnamurti coloca de forma aparentemente meio complexa, meio... Eu já vi algumas pessoas falando que ele conseguiu chegar no alto e pegou a escada que ele subiu e jogou fora. Eu já vi esse comentário aqui dentro da nossa sociedade, né? E eu fico ouvindo e falando, poxa, mas será?
né? Será que... Ou ele está falando explicitamente, só que é uma coisa tão difícil, porque ele mexe com os nossos apegos, né? Ele mexe com a nossa segurança, quando diz, abandonai-vos, né? Abandonai tudo, né? Então, mas essa frase já foi falada lá atrás, né? Abandonai pai e mãe. A gente já conhece isso de outras histórias, né? Então, não é novidade o que esses autores estão trazendo. Para mim, esse é o tom do conhecimento. Tentar compreender isso, né? Bom, eu fiquei pensando também em como trazer mais esse paradoxo, né? Como trazer essa minha percepção desse momento. Então, eu gostaria de falar um pouquinho do que eu faço para poder mostrar para vocês como eu cheguei a essa história e essas minhas conclusões, né? Que são minhas. Então, eu convido cada um a ter as suas, né? Não tome isso aqui como base, mas que sirva talvez de uma inspiração para vocês refletirem um pouco, né? Sou músico desde que entendo por gente, desde os 13 anos que eu só faço música, não fiz outra coisa profissionalmente até hoje, estou com 51, que não fosse música, né? Então, todo o meu estudo foi voltado para isso, né? Enfim, depois de um certo tempo, eu comecei a sentir necessidade de outras coisas, né? De tentar me aprofundar em outras coisas, até para a gente preparar para a próxima, né? Então, é um convite até que eu faço para vocês. Quem não é músico, começa. Para a gente plantar, deixar a sementinha para a próxima a gente ter mais fluidez, né? Então, eu convido a arte. Convido todos e todas a arte. Mas tinha uma coisa que eu tinha muita vontade desde pequeno, talvez já viesse com isso, né? Que é essa questão terapêutica, né? Quando a irmã perguntou sobre a Annelise, sobre essa questão se Rotimeta tinha algo a ver com psicologia, eu sinceramente não me aprofundei, mas eu vou fazer isso, você me deixou curiosa. Porque, para mim, sim, de uma certa forma, ele adentra muito nesse caminho psicológico, né? Então, como terapeuta, esse livro me trouxe luzes, assim, sabe? Assim, um clarão de ideias, né? Porque eu comecei a praticar a parte terapêutica através do Reiki, né? Para quem não sabe, é uma técnica de imposição de mãos, mas tem um segredo, que é exatamente o que o livro sugere, que não haja pensamento. Olha que sacada, porque tem a magnetização, né? A Análise sem véu é discutido muito, o mesmerismo, tudo isso é uma energia que nós temos, uma força que nós temos magnética que a gente impõe isso, né? Impõe um pensamento. Se a gente for aprofundar mais, talvez impõe uma forma de pensamento de forma magnética com o outro, né? Para ajudar. Só que o Reiki não tem isso. O Reiki, para ele dar certo, é uma imposição de mão sem pensamento, onde a energia flui entre você, o universo e o seu paciente. Isso no começo, quando eu comecei a estudar o Reiki, isso não me era muito claro. Eu entendia, mas não sabia os porquês, né? E adivinha onde achei os porquês? Nesse livro. Tá? Bom, aí veio a acupuntura, porque era uma forma que eu via assim, cara, eu preciso de algo que seja mais efetivo, assim, sabe, mais físico, e que sabe, chegasse de forma mais forte nas pessoas, assim, e a acupuntura me trouxe esse caminho. Então, eu tenho uma pós em acupuntura e que começa a ligar tudo, você vê que está tudo ligado no livro os Yoga Sutras de Patanjali, falando sobre isso, sobre uma técnica que os mestres
no caso, eles são hindus, né? Uma técnica que os mestres hindus usam, que é para abrir os canais, né? Que chama... gente, tá dando uns brancos assim, mas tranquilo. Que são os canais que nós temos no nosso corpo, e esses canais, quando eles estão em bloqueio, a energia não flui, o prana não flui, e isso faz com que nós façamos coisas que possivelmente não faríamos se eles estivessem desbloqueados. Por exemplo, uma raiva, um pensamento, um excesso de pensamento, né? Uma dor específica, seja ela uma dor por movimento ou por não movimento, né? Então, esses caminhos precisam ser desbloqueados. Aí eu ligo para a acupuntura, que é o chinês, né? Que é um pensamento chinês que fala exatamente isso, que são os meridianos que precisam ser desbloqueados. Por isso, as agulhinhas que fazem essas conexões para liberar. Então, a gente resume que está tudo falando da mesma coisa, porque o ato de colocar a acupuntura não é somente colocar a acupuntura, tem algo que a gente pode fazer, e esse algo está aqui, falando aqui. Certo? Com relação à música, a música, para mim, hoje ela tem um patamar diferente, né? Eu tive passei um período que estava estudando muito, e essa parte técnica toda estava me impedindo de fazer realmente música, né? Compor, né? E aí, hoje, eu me sinto um pouco mais livre, um pouco mais desbloqueado para continuar as minhas composições. Por quê? Porque ela tomou um outro patamar, ela tomou um outro caminho, aonde o pensamento e as minhas cobranças não deixam de existir, né? Ou diminuem bastante essa cobrança como artista, né? Tem aquele negócio. E está onde? No livro, também falando que é a mesma coisa, é o mesmo ponto que vai se ligar, né? Eu sou fotógrafo, né? Tem lá falando um pouquinho disso, por isso que eu fiz questão de colocar, que é para fazer esses links agora. E dou aula de fotografia, né, num curso de produção cênica, um curso bem interessante, e eu tiro a maior parte do tempo para falar de teosofia com eles. Só que não tem o título de teosofia, né? Porque teosofia, para mim, é isso, é exatamente a fluidez da vida, né? Enfim, sabemos bem o que significa, né? Mas eu falo com eles sobre isso, sobre teosofia, trazendo para a música, trazendo para a fotografia, porque não tem como a gente desvencilhar esses termos, né? E aí, no livro, no Hot Meta, tem um capítulo que, esse capítulo eu tirei uma cópia e dou para os alunos lerem, para vocês terem uma ideia, na aula de fotografia. Que ele fala aqui, quer ver? Quando vocês forem ler, esse é o spoilerzinho que eu vou dar. É aqui, ó. Na página 131, no capítulo 12, fala a construção de imagens na meditação. Página 131, né? Que eu falei, né? Que eu fechei o livro. Construção de imagem na meditação. Então, a compreensão de como nós percebemos o mundo foi sabe aquele momento que você fala assim, eureka, bingo, acho que eu tenho um caminho aqui para seguir, né? Para desvendar, né? E aí comecei a dedicar bastante para esse pensamento por conta da fotografia e da terapia também. Então, o Hot Meta, resumindo assim a história, isso já trazendo para as minhas percepções, nós enxergamos quadros, certo? Nós estamos o tempo todo enxergando quadros. Olha aqui no nosso Zoom, são quadradinhos que a gente está enxergando dentro, né? Reduzidinho assim para caber todos nós, assim, cada um no seu quadradinho, e é dessa forma que nós enxergamos. Nós temos um campo de visão um pouco maior, né?
mas o foco não tem, o foco está sempre aonde nós estamos mirando o olhar. Mas esses quadradinhos, eles acontecem sucessivamente, certo? Então, o que acontece? É como se fosse um filme. A nossa mente vai interpolando essas imagens e juntando elas, como se fossem várias fotos. Você vai juntando e a gente tem a sensação de um movimento. Mas, na verdade, são quadros são quadros que a mente vai gravando, que vai sendo captado na retina e jogado para o banco de memória. Tudo bem essa ideia? Beleza, uma teoria interessante. Por quê? Porque se são quadros e ficam acessados num banco de memória, isso é igualzinho à fotografia. Você faz uma foto, ele entra no sensor, que é a nossa retina, e que grava no nosso cérebro, e que é fantástico uma analogia sugerida pelos mestres para estudar, é um bom caminho, né? A Blavatsky fala, entender a doutrina secreta direto, assim, lógico, não vai, mas pela analogia a gente consegue andar bastante. Muito, por sinal. Consegue ter algumas respostas que só através da analogia, que é essa grande ferramenta mágica que nós temos para responder as questões que a gente pode abrir mão dela. Certo? Bom, voltando à questão dos quadros. Quando a gente observa uma ação, vamos pegar uma coisa boa. Um filho que nasce, né? Que teve a oportunidade de acompanhar o nascimento, eu tive, dos meus 4 filhos, eu tive lá junto, né? Fotografando, filmando, me emocionando, pegando o bebê, colocando na mãe, todo aquele negócio. Então, para mim, esse momento, esse quadro que foi fotografado na minha mente, é maravilhoso. Eu lembro ainda do cheiro de todo o ambiente, sabe? E quando eu chego em maternidade visitar, eu fui visitar agora minha netinha terceira que nasceu, o cheiro me trouxe a lembrança do lugar, né? Então veio tudo assim, veio todo. Nós chamamos isso na psicologia muitas vezes de gatilho, né? São os gatilhos. Um gatilho ativou e você tem uma ação, certo? Um outro exemplo, um filme. Quando a gente assiste um filme muito forte, a gente nunca mais esquece. Quando aqueles filmes bons mesmo, que trazem emoção para a gente, fica gravado nesses bancos. E isso para todas as coisas, tanto boas quanto ruins. Não é? A mente não entende o que é isso, se é bom, se é ruim. Ela entende quadro. Certo? Ela vai pegar esses quadros e juntar. Né? Junta isso no banco. E esses gatilhos que a gente vai tendo na nossa vida que trazem esse sofrimento, essa memória, são exatamente as emoções, né? Então, para você fixar uma ideia, para você fixar algo, por exemplo, fazer uma música que façam as pessoas se emocionarem, eu preciso de ter impressa nela o quê? Uma emoção. Né? Então, para quê? Para que isso seja refletido em quem está ouvindo. Correto? E a pessoa que está ouvindo, ela pode também conduzir isso. Por exemplo, um primeiro encontro, um primeiro namoro, né? Eu não esqueço, porque houve um momento muito forte de emoção. E esse juntou com esse quadro, e aí eu tenho esse quadro muito presente em mim, de lembrança, né? De coisa boa. Assim como um cheiro de uma árvore que eu senti quando eu tinha 3 anos de idade, que fui para a escolinha pela primeira vez. Tinha uma árvore que eu ainda não sei qual é, mas o cheiro eu nunca esqueci. E passando agora, uns 5 anos aqui por Goiânia, muito cedo, andando pela rua, senti o cheiro, aí vinha as lágrimas. Né? Caiu as lágrimas assim, e caramba, me vi criança de novo, né? Então, esse conjunto de movimento está descrito detalhadamente aqui na ciência da meditação, né? E aí, como terapeuta, o que eu faço? Eu tento trazer, claro, com todo respeito, com consciência e com
autorização um pouco desses quadros, através das emoções, entendeu? Para tentar, talvez, ressignificar esses momentos, colocar, imprimir nesse quadro que foi trazido outras, uma lembrança, uma emoção melhor do que uma emoção de dor, né? Então, você está vendo o tanto de coisas que esse livro me inspirou. Então, Serginho, é por isso que eu sempre cito esse livro, porque é um livro fácil de leitura, relativamente fácil, né? Precisa ler muitas vezes, aí talvez ela vai pegando as coisas, né? Mas não se preocupe em resolver tudo de primeira. Não, agora eu li o livro, entendi. Não, leia, depois volte de novo no outro momento, e assim vai. Então, essa introdução, falando sobre a minha caminhada, né? Que a gente vai chegar no porquê, o que é essa coisa, esse objeto, seja o nome que a gente queira dar, que faz tudo isso acontecer, que todos os mestres falam, que todos os instrutores falam, que os livros, está todo mundo tentando falar a mesma coisa, né? Que é o agora, né? Esse é o grande segredo, para mim, é tentar me colocar nesse fluxo. Tentar me colocar nesse fluxo. E aí e tentar ao máximo entender quando eu estou, quando eu não estou. Porque Krishnamurti fala, né? Como é que você quer se libertar de uma prisão se você nem conhece a prisão, né? O processo reverso é o mesmo. Como é que eu quero chegar a alguma coisa se eu não tenho a percepção dela, né? Então, o Krishnamurti sugere muito isso, né? Dessa parte indo pela negação. Eu não sei o que é, mas eu sei o que não é, né? Então, esse fluxo que com F maiúsculo e que Rothmeta, todos os capítulos é para a gente tentar entender isso, é a grande chave, é a solução, é o que vai nos colocar dentro de um estado saudável, né? Tanto esse fluxo é o que vai nos tornar melhores pais, melhores mães, melhores companheiros, companheiras, professores, músicos, irmãos, tudo. Porque ele nos tira todo o peso, certo? Nos tira toda aquela carga que a gente vem carregando, montando esses quadros, né? Esses quadros são exatamente esses pesos que a gente está trazendo nessa bagagem, nesse saquinho aí de memórias, né? Compreendem isso? Então, a experiência é importante, é fundamental, né? Por isso que nós estamos aqui. E só aqui, vivendo, né? na matéria, é que a gente pode resolver essas questões. Porque em outros planos a gente não tem essa força. É aqui, encarnados, que a gente vai sentir e lutar de forma saudável. Lutar entra naquele mesmo paradoxo, né? A gente luta ou não luta? Como é que fica? Como é que é isso, né? E que, na verdade, não temos que fazer nada. Nós temos que simplesmente estar nesse fluxo. Não fazer nada não significa passividade. Que essas coisas precisam ficar muito claras para a gente, porque senão bastava a gente sentar em posição de lótus e esquecer o mundo, né? Não viver o que nós planejamos para nós mesmos, né? As experiências, né? Só que essas experiências são esses quadros que a gente vem guardando nas caixinhas, né? E esses quadros é que nos inibe, esses quadros é que nos trazem dúvida, esses quadros é que fazem com que a gente faça aquela grande pergunta: está certo ou está errado? Então, os conflitos vêm desses quadros guardados na memória. E o que são esses quadros, em outras palavras?
jogando para outras palavras, seria o quê? O pensamento. Né? O pensamento, Rothmeta coloca exatamente que é o fim da linha, é o beco do pensar. O pensar é o fluídico, o pensar é o agora, né? Quem está no pensar está simplesmente deixando a vida se mostrar. Eu acho isso muito legal, a vida se mostrar. Porque quando eu deixo a vida se mostrar, eu começo a perceber quem eu sou de verdade. Né? Então, quando eu acordo, eu fico assim, vamos lá, qual é a experiência de hoje? Né? O que vai ter de bom? O que vai ter de bom? Que eu digo assim, é pauleira mesmo, porque não tem sossego, né? Quem tem aí um monte de filhos de várias idades, eu tenho desde os 13 aos 28, com netinhas de 3 a 4, 5 anos, é uma emoção todo dia. Então, eu já acordo assim, pilhado, né? Com tudo isso para viver. E deixar a coisa acontecer, observar a coisa acontecer atentamente, é talvez o grande segredo. Eu digo talvez porque eu estou nessa tentativa de descobrir. Os livros falam que sim, mas eu não sei se é verdade. Né? Então, eu só vou saber se é verdade quando eu começar a praticá-los e ver os resultados. Então, esse livro, ele traz um monte de exercícios. Isso que eu acho incrível, sabe? E não é só teoria falando. Tem a teoria e tem as sugestões para você praticar em cada capítulo. E aí, o que eu já fiz com esse livro? Chamei minha filha, bora fazer junto, bora acordar todo dia, 5 da manhã, e a gente faz os exercícios? Bora. Aí a gente fazia os exercícios, porque ela estava terminando o 2º grau, então tinha, né, toda aquela loucura, né, correria para o jovem, de um monte de provas, de vestibular, de todo aquele negócio, e a cabecinha dela estava fervendo, né? E esse livro exatamente traz uma forma, ou várias formas, de a gente aliviar esses pensamentos, né, esses hábitos, essas coisas todas, para que a gente tenha a possibilidade da percepção da vida, real da vida, né? Do fluxo, porque é o tempo todo a gente se gladiando com nós mesmos, né? Por conta de quê? Desses quadros, desses pensamentos, né? A gente deixa de fluir, de pensar e se coloca num lugar abandonado, fechado, velho, cheio de teia de aranhas, que é o pensamento. E ali a gente tem as nossas certezas. Não, isso aqui é o certo, eu tenho que seguir por aqui, porque fulano falou, cicrano falou, e eu estudei, e eu li, e é isso que o Krishnamurti fala, abandona tudo isso, larga de mão disso tudo e vai viver. Vai viver, não é? E isso parece ser esse paradoxo que Blavatsky coloca no começo. Como largar tudo isso se eu preciso estar atento a tudo isso? É difícil. É um jogo muito legal, assim, um jogo muito bom, né? Que é perceber esse fluxo. E para isso a gente precisa de várias condições. A gente precisa estar consciente do nosso movimento de pensamento. Saber quando nós estamos no fluxo e quando nós não estamos. Porque isso é que vai nos dar a condição de percepção. Não é? Porque tudo é percepção, é você se perceber. Se fez, se caiu, fiquei nervoso hoje eu xinguei, hoje eu esculhambei todo mundo, mas tudo bem, observa isso. Preste atenção que você fez isso. O ruim é quando você faz todo esse processo alheio, né? E não sabe. Aí passa, fica com raiva aí uma semana de alguém. Não. Se a gente consegue ter a oportunidade de perceber a nossa prisão, ou as nossas prisões, ou esses vários quadros que nós estamos sempre criando, a gente consegue possivelmente se libertar deles. Né? A gente consegue sair desse caminho parado. Né? É como se a gente se distraísse nesse caminho com... eu acho tão bonita essa analogia de nós estarmos na nossa senda
no nosso caminho e a gente fica parando, vendo as borboletas, os macaquinhos, fiorei o pé, ai, parei, ai, meu pé, ah, que vida, que caminho horrível, entendeu? E esquece de caminhar, que tá tudo certo, né? Então, essa percepção é muito difícil, porque não é somente contra a gente que a gente luta, né? Essa boa batalha. São coisas da própria natureza. Por exemplo, se eu fui para Belém no final do ano e estava muito úmido, saí daqui do seco, do calor e fui para a umidade em Belém. Passei 15 dias quase que de cama. Eu sonhava em andar, vou andar para caramba nas mangueiras, né? Pelas ruas, tal, de Belém, e não consegui, porque eu estava inchado com a umidade, meu corpo não estava fluindo, e aí toma ali a acupuntura, aí peguei uma Covid, e aí, enfim. Mas eu estava o tempo todo tentando fazer o quê? Desbloqueando esses caminhos, para que, pelo menos, não fosse o físico, né? Para que minha mente tivesse a condição de pensar. E aí eu percebi muitas coisas, que quando eu estava ali meio doente, meio com febre, né, com o negócio da Covid, o pensamento não parava. Não parava, era um fluxo imenso de muitas coisas, de vida, de morte, de medo, de tantas coisas, sabe? E tudo isso por conta de quê? De algo externo, de algo que afetava meu baço. Né? Então, a gente precisa se cuidar também fisicamente, né? Que é sugerido para a gente, a alimentação, a yoga, a meditação, tudo isso são ferramentas para nos colocarmos nesse fluxo, porque somente nesse fluxo é que a gente vai ter a percepção real do que a gente vem buscando, né? Somente no amor, esse para mim é o amor com A maiúsculo, esse para mim é o verdadeiro amor, onde não tem conflito, onde eu simplesmente faço porque eu tenho que fazer isso, não tem outra opção, como é sugerido a Arjuna, né? Então, você não tem outra opção, você é guerreiro. Então, haja, vá guerrear, saia do conflito, faça o que você tem que fazer, o que você foi proposto por você mesmo a fazer. Né? Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente entra no fluxo. E aí o karma vai embora, no bom sentido. Ele deixa de agir menos, porque você não está lutando contra a vida, né? E aí, toda vez que eu estou com raiva, eu tenho plena certeza que eu não estou no fluxo. Eu estou num pensamento. Sabe? Toda vez que eu saio para algo mais extremo, um pouquinho, é o meu termômetro de dizer, Ney, volta para o agora. Volta para a percepção. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu queria deixar um pouquinho para a gente conversar. Ótimo. Inclusive, você acabou de pegar meu pensamento. Eu ia sugerir, abrir até o microfone. Quando eu abri, você já tocou no assunto. Então, vamos abrir para... Como eu estou com a palavra, eu vou começar. Eu fiz uma leitura prévia de do primeiro capítulo, segundo, e um tema que me chamou muita atenção, Ney, é a questão do Kundalini, porque é algo sugerido, principalmente nos estudos esotéricos, existem N fórmulas para o desenvolvimento, para a ascensão de Kundalini, e é um dos assuntos abordados no livro, assim, com uma certa ênfase. Você poderia, sem spoiler, sem a conclusão final, nos falar algo a esse respeito, querido? Olha, a primeira vez que eu tive contato com o livro e li essas primeiras páginas, eu abandonei o livro. É muito forte meu contato com esse livro. Então, a primeira foi assim, não, peraí, o cara vai falar de Kundalini, uma coisa tão... Porque eu tinha acabado de entrar na sociedade e estava vindo de outros caminhos, né? Onde eu estava assim, não, Kundalini não quero saber, não quero mexer com isso, né? Porque eu sei, já ouvi falar dos perigos que ela pode causar, e esse senhor está exatamente falando sobre isso, como despertar a Kundalini num livro, e a gente só pode ter isso com os mestres, né? Presencialmente, que possam nos conduzir, nos ajudar.
E aí tive um certo bloqueio com o livro. Mas depois, passando um pouquinho, lendo outras coisas, outros autores, nossa, tá? Falei, não, peraí, deixa eu dar uma olhada sem o pensamento. Né? Deixa eu olhar esse livro. E aí, exatamente, ele explica de uma forma tão magistral e traz uma analogia, né, com a bomba atômica, as duas formas de se criar uma bomba atômica, que eu achei isso fantástico. E ele fala num trechinho que a felicidade é uma gota de Kundalini. Isso. Aí eu falei, cara, peraí. Então, você começa a entender a importância dela, né? E o respeito que nós temos que ter por essa força. E o que ele está tentando falar é que nós temos o tempo todo, nós estamos com a Kundalini trabalhada, né? E aí o que me veio com algumas leituras, principalmente com questão da acupuntura, que é o que ele traz um pensamento taoísta, né, do Yin do Yang, e que fala que quando nós estamos sendo concebidos ali, está começando a criar o embriãozinho, existem duas forças chamadas vaso concepção e o vaso governador chinês, que estão circulando fortemente e criando o ser. Ele não falou no Kundalini, nada, né? Falou desses dois. O primeiro começa na base do cóccix, passa por toda a frente e termina na ponta da língua. O segundo por trás, e vem por trás e termina no céu. Né? Termina no outro ponto. E o que é isso para nós? É a Kundalini, né? Pelo menos nos livros hindus é descrito sobre isso, né? Se a gente lê o livro Chakras, eu acho, do Leadbeater, né? Ele fala muito disso, explica bastante sobre isso. Então, a Kundalini em nós já está atuando a minha percepção, porque sem ela não existe vida. Sem essa força motriz, a gente seria um boneco, pluf de carne e osso ali caído no chão, sem vida, sem força. Então, esse movimento dessas duas energias circulando o nosso corpo é que faz com que a gente se mantenha vivo. O que a gente não consegue é subi-la, tirar da base para o cérebro, para a mente, né? Então, o Rodmeta traz esse caminho explicando um pouco sobre isso, de uma forma, de um pensamento hindu, né? Lógico, porque é indiano. Mas me trouxe essas outras analogias com as outras culturas, né? Maravilha. Beleza, obrigado. E sem spoiler. Parabéns. Querido.